Mas o Babenco dizia uma coisa que para mim funcionava como elogio. O meu livro tinha uma linguagem que remetia direto para as imagens. Perfeito? E aí eu fiquei satisfeito com isso, porque o meu objetivo quando escrevo é exatamente se as pessoas veem o que eu escrevo e não leem só. Perfeito? Eu gosto que a pessoa diga, bom, eu li o seu livro e vi uma opção de coisa. Isso me agrada muito. Então eu sempre tive essa preocupação visual, sem saber que isso me remetia para o cinema. A minha infância é a mesma de todo garoto realmente pobre, né? Eu morava numa rua em que tinha muitas árvores e ali eu ficava brincando. Quase que eu fui menino de rua, dessa rua, porque não tinha outra rua não, só tinha essa. E filho de um pedreiro, né? Um pedreiro que também era pastor protestante e da igreja presbiteriana, né? E obviamente no começo eu tinha um horror disso, horror de Bíblia. Horror de ser obrigado a ler a Bíblia e horror de acompanhar meu pai às sessões dominicais da igreja, né? Principalmente nos dias de grande luminosidade em São Luís, que eu adorava empinar. Lá chama-se papagaio, não é pipa como aqui, né? E tinha eu que ir para a igreja, né? E depois eu viria a descobrir que essa igreja me deu uma grande disciplina, né, de vida, né? Que eu não quando vim para o Rio de Janeiro ainda jovem, com 22 anos, eu não consegui entortá-la e depois dos 30 comecei a achar que não fosse isso, talvez eu tivesse me perdido pelo caminho, né? Como todos os meus colegas de rua, dessa rua, Camboa, se perderam. É bom lembrar também que eu tive uma mãe fabulosa, carinhosa, né? E tive uma avó, Doroteia, que era uma grande contadora de histórias. E não há dúvida de que a minha inclinação por essa coisa de contar histórias começa na minha avó, né? Ela tinha dois tipos de histórias, principalmente na hora de dormir. Era uma que ela contava, ia contando, e eu estava ali sem dormir, e uma que ela contava para que eu dormisse. Então era aquela história terrível que eu não queria ver o resto, aí eu dormia antes da história acabar. Era uma figura fantástica, não é? Muito alegre, muito confiante no futuro e muito humilde. O meu pai, embora pastor, perdia, se fizesse um concurso de humildade com a minha avó, ele perdia longe, não é? Mas era sem dúvida um homem dedicado. E antes de entrar para a igreja, antes de se tornar presbiteriano, ele era um operário como outro qualquer, inclusive ligado às bebedeiras, né? Bebia lá no Maranhão, a cachaça chama-se tiquira, né? Tiquira com mel de abelha, misturado chama-se meladinha, né? Que é uma delícia, né? Só se você tomar duas, você começa a cantar. E meu pai bebia, meu avô era pescador, e obviamente todo pescador bebe. Meu avô tocava violão, gostava de festa. E meu pai uma das frustrações do meu pai é que ele não conseguiu converter o próprio pai. Podíamos não ter dinheiro para nada, mas havia dinheiro para os livros e para me manter a mim e meus irmãos na escola. Perfeito? Isso, ele podia não comprar roupa para ele, mas ele comprava os livros e queria que todos nós estudássemos, né? Havia até aquela coisa interessante que ocorre nas casas humildes, de saber, assim, depois de jantar, se reunir, o que cada um vai ser, né? As minhas irmãs tinham quase definido o que iam ser. Eu simplesmente não sabia o que ia ser. E o que deixava o velho muito triste, né? Mas eu não sabia realmente o que eu ia ser. As profissões que mais me atraíam eram ou motorista de caminhão ou aviador. Aviador não podia ser, né? Imagina.
Não tinha o menor sentido de onde começava essa profissão, como fazer para chegar lá. Então eu seria motorista de caminhão, né? E eu cheguei a treinar, perfeito? Eu cheguei a ser ajudante de caminhão. Ganhava um livro ou outro, meu pai trabalhava em muitas casas, às vezes os caras queriam jogar livro fora, dava para ele, e ele me passava. Eu comecei a descobrir que as aventuras maiores estavam nos livros, não? E não aquelas maluquices que eu fazia por ali, pela rua da Camboa do Mato. Eu gosto muito de televisão, adoraria continuar trabalhando em televisão, mas ocorre que a televisão tem dois lados, como tudo, né? Tem um lado do seu trabalho e tem um lado político para manter o seu trabalho. E esse lado político para manter o trabalho na televisão é muito trabalho, você entende? É muita apurrinhação, muito vedetismo, é muita doidice, mas eu acho que é um veículo fantástico e é a grande sala de projeção de tudo, principalmente do cinema. A televisão ainda vai nos mostrar muita coisa que é o alcance dela, né? Não tá nem, eu acredito que a televisão hoje, ela ainda não nos mostrou nem 20% do que ela pode fazer, né? Nós estamos no início, estamos testando uma imensa sala de projeção, perfeito? E isso me satisfaz muito. Esse é o motivo dessa coisa política, eu digo política de trabalho, de ter me afastado das novelas, não pretendo fazer outras, exatamente por isso. Por causa dessa guerra de guerrilha interna, até porque eu não tenho mais idade para isso. Você entende? Eu acredito que, mesmo agora, nesse renascer do cinema nacional, nós ainda não estamos preocupados como deveríamos com o roteiro. O roteiro é a planta baixa e alta de um filme. Você não faz um prédio sem planta, né? Mas faz-se um filme praticamente sem roteiro. Então, nós temos alguns filmes sendo feitos aí em cima de pré-roteiros. Eu não vou aqui mencionar porque é desagradável, né? Vão acontecer erros no filme. E aí o cineasta vai depois ter aquela conversa. Será que eu dei sorte com o meu filme? Não pode ter dado sorte. Você compreende? A mesma coisa que antigamente, não é do seu tempo, mas é do meu, na década de 50, os prédios no Rio de Janeiro caíam inteirinho com a facilidade. A gente ia com a televisão para lá para esperar o prédio cair. Você compreende? Ele caía inteiro, porque o rapaz não tinha feito a planta direito. E aí não fez a planta direito, o prédio vai cair. Não fez o roteiro direito, o teu filme não vai conseguir vender muito ingresso, né? E aí de quem vai patrocinar um filme desse? Então o americano não faz nenhum filme, e nem, eu acho que na Europa o bom cineasta não faz nenhum filme sem 5, 6 tratamentos. Os filmes dos quais eu participei, que estão ali na parede de alguns, Capa Preta tem 6 tratamentos, o Lúcio Flávio teve 3, que foi pouco, mas o Pichote teve 7 tratamentos. Então você, é através do tratamento que você aperfeiçoa o que é que você quer. Perfeito? E hoje o roteiro, antigamente não havia muitos livros para a gente estudar o roteiro, hoje está cheio de livros aí, perfeito? Livros bons, né? E mesmo assim, nós ainda continuamos relutando em levar este roteiro a sério. Há uma coisa que eu quero aqui lembrar para o cineasta que depois puder nos ouvir e ver, é que o dinheiro no Brasil para o cinema custa sair, e quando sai o cineasta tem uma pressa desesperada em fazer o filme. E de repente ele quebra a cara. Eu me iniciei no jornalismo com 16 anos. Eu era aprendiz de revisor, né? E até imaginava que fosse aí que eu ia parar, porque eu adorava ler aquelas matérias e como eu não tinha dinheiro para comprar livro, quando eu fui trabalhar em jornal e lia aquilo tudo de graça, eu achava uma delícia e ainda recebia para ler as histórias dos outros, né? Mas depois que você fica dentro do jornal 2 anos, eu fiquei 2 anos como aprendiz de revisor, em vez de virar revisor, eu comecei a me encantar pela reportagem de polícia. E comecei a fazer estágio, né, com um amigo nosso, lá em São Luís, no Maranhão, chamado Moacir de Barros, que era um bom repórter de polícia, né? E esse rapaz
foi que me encaminhou nessa curiosa especialidade de acompanhar a miséria alheia, né? Cada vez que eu saía era uma grande aula, né? E não demorei muito, eu comecei a ver que aquela miséria alheia era minha própria miséria também, e de qualquer um que desse um escorregão, como a vítima ou o criminoso tinha dado, né? E dentro desse raciocínio, eu passei a entender a reportagem de polícia como uma questão social, até porque, no meu tempo, igual a hoje, né? As viaturas de polícia param sempre na porta do pobre, não param na porta do rico, né? E aí você começa a ver que no jornal você faz um papel de otário, porque você fica contando um bando de história que só sai, que só é badalada, só dá manchete, se for em cima do tal menos favorecido, para usar uma expressão das mais cretinas, né? Se for envolvendo uma pessoa da elite, a sua matéria não sai. Até hoje não sai. Perfeito? E no meu tempo é que não saía mesmo, né? E aí você começa a fazer um tipo de jornalismo extremamente aético. E hoje a ética está tão em discussão, né? Mas continua ético. E é por esses mesmos caminhos de profunda injustiça, né? E profundo desrespeito com o que eu chamo de humilhados e ofendidos. Isso gerou, sem dúvida, me despertou para escrever meus livros. Não aquele romance elaborado do tipo inglês, do tipo Agatha Christie, em que o detetive, o Poirot é inteligentíssimo e resolve todas as coisas e tal. E eu não critico o que ela fez, pelo contrário, eu até gosto. Mas no meu caso, e o que eu vi acontecer e vejo acontecer é diferente. Nós não precisamos de nenhum Poirot aqui para descobrir nada, não é? Não é difícil você esclarecer crime no país, porque são tão grosseiros. É um país ainda que pratica uma democracia incipiente, não é? E um país que não tem ainda condições morais de se firmar nas pernas para dizer, olha, o caso vai ser esclarecido até o final, como os americanos fazem. Eu fui empurrado para esse tipo de livro, de romance, a partir dessas sucessivas, digamos assim, decepções com o meu próprio trabalho no jornal. Perfeito? E posso lhe confessar, embora eu não tenha nenhuma vocação para herói, e também não sou o melhor sujeito do mundo, tenho um montão de erros e falhas, mas eu nunca eu tive estômago para ser repórter de polícia e funcionário da Secretaria de Segurança, como grande parte dos meus colegas foram. Era jornalista e escritor e chefe de gabinete, não sei o que, da segurança. Eu não. Eu sempre fiquei de fora. Eu fui sempre repórter de polícia. E sempre duvidei das versões oficiais. E continuo duvidando. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, na década de 50, início da década de 50, né, 54, eu vim já marcado para descobrir livros de uma figura que me influenciaria bastante, que foi o Graciliano Ramos, perfeito? De quem eu li tudo, cartas, e depois conheci até a mulher dele, a dona Heloísa. Acusado de homicídio, quando eu escrevi essa história, é uma pequena novela, é a influência pura do Graciliano Ramos. Com as leituras que eu já tinha, eu procurei então evitar isso, né? E é duro evitar, é duro você se livrar da boa influência, né? Então eu fui passando a me policiar para encontrar a minha verdadeira forma de expressão. Mas foi muito duro.
porque eu li muitas vezes o Graciliano, né? Principalmente Angústia, Caetés e São Bernardo, e fica difícil você não se agarrar com ele, né? Quer dizer, no meu caso. Outra influência que eu tive grande foi do Dostoiévski, né? Que, num certo sentido, se parece com Graciliano, né? No tratar dos personagens desgarrados, né? No tratar das grandes diferenças sociais, né? Dos diferentes patamares digamos, da imaginação, do comportamento psicológico, né? O que é um louco na obra de Dostoiévski, não? É um negócio complicado, é praticamente um reformulador da psicologia, né? E então essas figuras me tocavam muito. E eu fui, sem dúvida, eu tive uma grande influência do Dostoiévski também. A minha sorte é que essa influência coincidia com a mesma do Graciliano, na mesma época. Então, quando eu me livrei de um, eu procurei me livrar de outro. Mas até hoje ainda tem alguns personagens que, no Lúcio Flávio mesmo, tem alguns personagens que cheiram muito a Dostoiévski. Você entende? Você não se livra totalmente. O que eu acho, sem dúvida, para mim, é extremamente satisfatório, é motivo de orgulho, né? E eu confesso aos amigos que eu leio dicionário como quem lê romances. Perfeito? Cada vez que eu vou procurar uma palavra, eu leio mais 5, 6, 8, 10. E antigamente, eu ia lendo e escrevendo num caderno. Eu tinha cadernos enormes com palavras tiradas de dicionário. Ou seja, eu tenho aqui nesse nosso espaço, eu devo ter aqui uns 80 dicionários. Inclusive eu tenho um dicionário pequeno ali só de capitéis. Capitéis, cimalhas, colunas jônicas, enfim. É um livro só sobre construção, né? E dicionário também, né? Tem dicionário de plantas, tem dicionário de flores e por aí vai. Eu acho que a leitura de dicionários é de uma importância muito grande, não é? O dicionário não é para ser usado só de repente e afasta, ele é para ser usado sempre. Eu sou fruto do acaso, não é? Como todo mundo, na minha condição social, deve ter sido, né? A minha entrada para o cinema obedece a essa coisa do acaso, né? Eu era jornalista, né? E nessa época, inclusive, eu era jornalista do Dia a Dia e tinha voltado de São Paulo, onde havia trabalhado na Folha. Em janeiro de 75, o Lúcio Flávio havia sido assassinado na Frei Caneca, né? Então, eu fui um dos repórteres que mais publicou coisas do Lúcio Flávio. Eu tive vários encontros com o Lúcio Flávio aí pelas quebradas, né? Por botecos sórdidos e até lugares elegantes, onde ele aparecia para me contar coisas. E, obviamente, se queixar de injustiças e, enfim, aquela história que repórter de polícia adora, né? Lá pelo final de 75, o Babenco me procura, Hector Babenco me procura. Nós morávamos num apartamento a essa altura na rua Real Grandeza, ali em Botafogo. Então ele me procurou para se dizer interessado na história. Mas pouco antes dele, o Roberto Farias tinha mandado ligar para mim que queria também negociar a história, né? Eu não tinha a menor noção disso, de como negociar uma história para o cinema. Mas aí eu estava certo que faria sem dúvida com o Roberto Faria, até porque eu conheci o trabalho dele, tinha visto um filme que me encantou e me encanta até hoje, que é o Assalto ao Trem Pagador. Mas o Roberto Faria estava indo para Cannes e ele era da Embrafilme, então deixou um irmão dele cuidando da transação comigo. Mas não sei o que foi que aconteceu com o irmão. E eu também vivia muito ocupado em jornal.
E, enfim, a coisa não aconteceu e eu precisava de dinheiro. Aí reaparece o Babenco, que havia me ligado também, e dizendo que vinha para o Rio para tratar disso com uma certa urgência, que essa história ele queria fazer de qualquer jeito. Aí veio, fizemos negócio, e se foi um bom negócio ou mal, eu não quero saber, eu fiz. E ele me adiantou um dinheiro, e eu tinha um percentual sobre a renda líquida do filme, né? Disse a ele que eu não sabia fazer roteiro, não tinha a menor noção de para que lado que ia. Então ele disse que não tinha problema, que eu trabalharia com ele e com um amigo dele chamado Jorge Duran, um grande roteirista, inclusive, né? E o filme foi feito, parece que em 5 semanas. Eu acho que não chegou a 6 semanas, né? Quando o Lúcio Flávio foi colocado no circuito, né? E aí foi um circuito gigante de 100 cinemas, né? No Brasil todo. E aí foi realmente um sucesso muito grande, né? E o livro se beneficiou disso também. E eu mais ainda, porque aí eu fui rever negócio de roteiro, fui estudar, fui ver como é que foi o roteiro escrito, enfim, ver minúcias. Fui procurar me informar com quem sabia. E quando eu fiz um outro roteiro, e foi para o Jesse Valadão, eu já estava mais ou menos sabendo para que lado o vento soprava, né? E daí para frente eu fui aprendendo em cima da própria prática, não é? E tive sem dúvida essa grande ajuda inicial, que foi o Jorge Duran, que é um grande roteirista, perfeito? Fizemos então em conjunto o Pichote, né? E tínhamos o plano de fazer mais um filme, que seria um filme sobre uma história que eu tenho, que eu pretendo escrever um livro, ainda não escrevi, sobre o que é a vida de uma mulher no manicômio judiciário, que fica ali bem pertinho, colado com a Frecaneca, né? Isso não se chegou a fazer, né? A minha experiência no cinema foi extremamente válida, até porque tudo que eu aprendi em dramaturgia eu tenho revertido nos meus textos comuns de livros, né? Hoje eu sou incapaz de terminar um capítulo de qualquer jeito. Quer dizer, a minha formação dramatúrgica hoje não permite mais que eu acabe um capítulo de livro de qualquer jeito. Ele tem sempre que se fechar, como se fosse fechando uma cena. Perfeito? E se você pegar romances que acabam de qualquer jeito, você nota o seguinte: as pessoas perdem o interesse desse capítulo com o outro. Ou seja, tenho utilizado muito o que eu aprendi no cinema e na televisão, nos meus próprios livros. E aconselho quem queira fazer igual que o faça. A dramaturgia é uma coisa tão importante quanto a gramática, ou talvez até mais. Eu acredito num Deus que se mistura e se confunde com cada um de nós, com cada átomo deste universo e de outros. Eu acredito em forças superiores, acredito na energia suprema e acredito no poder que temos através da meditação, que eu inclusive pratico, né? No Brahma Kumaris. Acredito que através da meditação se possa inclusive contribuir para humanizar um pouco a nossa época, o nosso tempo. É uma pena que essa prática da meditação entre nós, palavra tão comum na Bíblia, né? Essa prática ainda é uma coisa assim esquisita, né? O senhor pratica meditação? É um negócio assim estranho, né? A meditação devia ser coisa comum, que nós ocidentais não estamos acostumados a lidar com ela, né? Quando você se habitua, é a coisa mais normal do mundo. E eu pratico, não sou nenhum guru, mas eu tento me concentrar alguns momentos durante o dia nas coisas mais elevadas, que estão além das nossas necessidades, das nossas emergências, né?
Enfim, procuro humildemente estabelecer um contato com Deus. Eu sou chato, eu sou cheio de manias, que eu procuro... Eu acho que sou dois elozeiros, um que toma conta do outro. Esse que toma conta procura evitar um tanto as chatices. Eu falei do meu signo da pouco, sem aprofundar, não é? Eu sou um cara arrumado, que procuro não ser tanto. Uma incrível responsabilidade com tempos de trabalho, que vem do jornalismo, né? Mas sou também uma pessoa alegre, gosto de conversar. Sou amigo dos meus amigos e até dos inimigos, tem poucos talvez. Gosto do que faço. Na verdade, eu me considero um jornalista que escreve, né? Ou um operário que faz livros. Claro, tenho minhas vaidades, mas procuro me limitar. Eu acho que a vaidade é um aleijume, né? É uma legião. O difícil é sermos humildes, né? Não sou muito ligado nas transas da boemia, né? Que eu admiro tanto, mas não consigo. Fico no meu setor de trabalho, fazendo coisas, ocupando espaço e, sempre que possível, falando em nome dos que não podem falar. Sou um animal político, mas desisti de pertencer a partidos. Perfeito?